Então, a partir de Só um pouquinho, Antônio, você está falando de rotação, de esses movimentos todos que foram considerados no datum esse aí desse marégrafo. Tá? Então, eu gostaria que você disponibilizasse as tratativas dessas medidas que foram colhidas no marégrafo, onde esteja sendo considerada a rotação, translação e todos esses movimentos. Por favor. A rotação, se você determina, isso na Marinha eu também trabalhei lá, se a gente determina o nível médio do mar por um período, no caso de 27 dias, que é o período lunar, o nível médio do mar vai dar um valor para 27 dias. Aquelas leituras na régua, tomando-se uma média, dá um valor. Se você toma mais 2, 3 meses de observações da maré, a média já não é aquele valor, mas o nível médio é outro, está variando. Então, o nível médio varia ao longo do tempo, de acordo com a posição da Lua e da Terra ao longo da sua órbita, vai variando. Isso daí se vê, é só tomar ali as leituras estão sendo feitas ali. Então, tem o período lunar, que é um mês, no caso, para levantamentos expeditos, no caso da Marinha, eles determinam lá um datum para fazer uma carta de sondagem rápida, determinando-se um nível, observando-se a maré somente em 27 dias. Mas, então, para fazer o datum geodésico vertical, então observou-se não só esse período da Lua, mas também a translação para levar em conta todas as estações do ano, que é o movimento de translação da Terra, e depois o movimento de precessão e nutação. É o único marégrafo que teve esse período todo. Ao longo da costa brasileira, o Leone já citou isso em outras lives, já tem mais uns 6 ou 7 marégrafos tomando o nível médio do mar, mas nenhum deles ainda cumpriu esse tempo de 18,6 anos. Então, continua tudo sendo referido ao marégrafo de Imbituba. Então, para ver como o geóide é uma figura irregular, o IBGE fazendo essa linha de nivelamento, como eu falei, fazendo circuitos, quando chegou, por exemplo, chegou lá no Ceará. Então, lá no Ceará, chegou com uma RN e foi se determinar a altitude dessa RN a partir do nível médio lá do Porto de Suape, por exemplo. Mas aquele nível médio do Porto de Suape não cumpriu aquele tempo todo. Dá uma cota diferente. Então, essa rede de nivelamento brasileira ainda vai sofrer uma modificação quando tiverem todos esses marégrafos ao longo da costa cumprindo esse período. Mas deixa eu continuar, Paulo. Eu quero fazer uma pergunta, deixa eu continuar para não perder. Sim. Eu quero continuar o seu raciocínio e falar como é que seu pai fazia as estradas. Partindo do ponto de que a referência do geóide é irregular e a referência varia conforme varia a maré, como que eu consigo, ao longo dos anos, encaixar um novo setor num setor já existente, utilizando somente como referência a altimetria que já existe lá? Como que eu consigo fazer isso se está variando? Essa altimetria vai mudar, tem que usar essa que tem. Não, mas a que já existe, eu tô encaixando uma nova na que já existe. Se está variando o tempo todo, como que eu consigo encaixar? Era para não encaixar. Não encaixa. Mas aí encaixa. Você faz uma Tanto encaixa que a concessionária de água recebe o serviço de água e de esgoto que você executa. Mas faz uma igualdade, não se encaixa. Você vê em cada porto, cada se porto... encaixa, porque eu saio de um ponto de cota conhecida, transporto esse RN para onde não tenho ainda uma referência conhecida e fica tudo referenciado naquilo que já existe. E encaixa. Você faz um datum particular, isso daí... Não, eu não faço um datum particular. Nunca fiz um datum particular. Não, essa obra que você está dizendo para fazer o esgoto, que parte de uma RN do IBGE, essa RN do IBGE fica sendo o datum vertical dessa sua obra. Então, ela fica sendo a minha referência de nível, porque ela já é uma referência existente. Eu encaixo essa nova obra nela. Essa daí e a referência para todos os níveis estabelecidos varia, eu não iria conseguir encaixar nem estrada, nem rede de água, nem rede de esgoto, nem o tabuleiro da ponte na rodovia. Porque ela iria mudar. Eu iria fazer um projeto num dia, seria uma referência. No dia da execução da obra, seria outra referência. Mas uma dúvida que eu tenho é o seguinte: onde que estamos considerando curvatura no nivelamento geométrico?
Porque quando eu estou fazendo um nivelamento geométrico, foi anulada. Não necessariamente serão equidistantes, porque a visada. A curvatura foi anulada. Só falar aqui um pouquinho. Peraí. A curvatura foi anulada ao se fazer um nivelamento colocando o nível equidistante das miras de ré e de vante. Mas na prática eu não faço visadas equidistantes. Então ficou resíduo. Fica resíduo. Você fica com resíduo ali, que para pequenas distâncias é coisa de milímetro. Lá no seu trabalho que você vai fazer, vai ter pouca influência. Mas em termos do território nacional, nivelamentos de longa distância, 2 milímetros por 100 metros. Pô, multiplica isso por milhares de quilômetros. O nivelamento, ele tem uma longa distância, mas os trechos, as visadas são curtas, as visadas não são longas. Visadas de 100 metros. Não, as visadas não são de 100 metros. Os trechos são longos, mas as visadas são curtas, sempre são curtas, independente do tamanho do trecho. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou chamando de visada. A visada, quando eu olho pelo nível e meço o fio médio na mira. Essa visada que eu estou dizendo. Isso. Não necessariamente estará equidistante a ré da vante. Isso. Quanto mais próximo. Não necessariamente, porque eu faço ré, vante de mudança. Ré, vante de mudança. É assim que eu faço. Quanto mais próximo estiver a visada de ré e de vante, o nível mais próximo do meio delas, elimina o efeito da refração e da curvatura. Que na hora que... Só a título de curiosidade aqui, André, rapidinho. A gente está falando aqui de nivelamento geométrico e de cota. Quando eu faço esse serviço, sabe quantas fórmulas eu uso para calcular a cota? Uma fórmula. É uma fórmula de subtração. É super simples. Pois é. E mais uma coisa. Por isso que o Leone trabalha em subtração. O Leone trabalhou nisso porque é só soma e subtração. Não precisa mais do que isso. Mas eu quero... Pode falar, Leone. O que tem a ver o Leone ter trabalhado com isso, se é soma e subtração? O que o senhor quer dizer com isso? Que ele não poderia trabalhar em outras coisas? Funcionou tudo no serviço. O nivelador só precisa saber soma e subtração. Só nivelador isso. Nada, rapaz. Foi fazer planimetria também. Calculava para fazer planimetria, tem que saber... Calculava planilha analítica com 10 dígitos lá no calculadora científica, rapaz. Pode falar que você não sabe. Outra coisa, os marégrafos. Mas aí deixa eu continuar. Deixa ele falar, seu Antônio. Deixa ele falar, que até agora ele falou um pouco. Rio de Janeiro tem apenas 20 centímetros de diferença um do outro por causa de dinâmica do mar. Não considera curvatura nenhuma. Se você pegar o perfil longitudinal dos marégrafos do litoral do Brasil, é um perfil longitudinal baseado em uma linha horizontal, a qual o marégrafo do Rio de Janeiro está 20 centímetros acima dessa linha, o marégrafo lá de Macapá, de Santana, está 90 centímetros acima dessa linha, porque pode ser por causa do deságue do rio Amazonas, próximo a Macapá, por causa da dinâmica do oceano. Mas esses marégrafos são praticamente todos na mesma altura, no mesmo nível, não há curvatura alguma. Leone, você não sabe o que está dizendo, Leone. Você não sabe o que está dizendo. Mas, o Paulo... Aí. Ô, Paulo, em relação à estrada... Não, só um pouquinho. Então, você está dizendo que ele não sabia fazer o trabalho dele, fez tudo errado, ele não sabe o que faz. Errado não, porque ele tinha lá um engenheiro agrônomo tomando conta dele. O engenheiro agrônomo estava tomando conta. Estava no meu pé 24 horas. 24 horas. Sei, tá. Esse é um lado que a gente não gosta muito aí de merecer as pessoas aí, o Antônio. Ô, Chur, eu estou falando do Leone, mas olha só, Chur, eu estou falando do Leone porque o Leone se expõe. Mas você vê o seguinte, a Paula, eu estou falando da Paula, que nos cursos se você entrar na internet, nas escolas técnicas federais, Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, que formam agrimensura, você vai lá na parte de altimetria, nivelamento trigonométrico, eles não consideram refração e curvatura. Aquela reta que sai do teodolito e vai lá para o prisma, eles consideram uma reta, não são ensinados nisso. Não só os agrimensores, os engenheiros civis, eu estou falando a você, eu dei uma brincadeira com o Leone, mas eu estou falando a você, que antes eu falei dos engenheiros civis. Os engenheiros civis também não sabem isso. Eles não sabem, eles fazem errado. Agora, por que isso não tem consequência? Escolho, eu pergunto a você, por que o engenheiro civil, não sabendo trabalhar com altimetria, os agrimensores como a Paula, não sabendo trabalhar com altimetria, como ela não aprendeu, por que não dá problema? Você sabe por que não dá? Por quê? Porque a Terra é plana, não precisa considerar isso aí. Nas estações totais, o algoritmo que está lá dentro considera a refração e a curvatura. Então, quando a estação total
mede uma distância, mede não considera, você está falando que não é real isso. A estação total dá um resultado considerando a correção não da considera. Temperatura. Mentira. Antônio, sabe o que eu acho mais interessante? Mentira, é assim, que como? Quem está falando? Eu estou falando. Está falando o quê? Deixa a Paula falar. Seu Antônio, segundo o que o senhor está falando, nós fazemos errado, e aí fica uma pergunta que eu quero te fazer. Como que fazendo errado conseguimos precisões altíssimas nos levantamentos feitos, nos projetos executados? São precisões nominais. Olha, Paula... Como que conseguimos encaixar trechos de rodovia? Como que conseguimos encaixar redes de água e esgoto? Como que conseguimos avaliar a verticalidade dos pilares de um prédio utilizando o nível, utilizando topografia? Como que isso é possível? Faz isso por como que uma coisa errada lá tão certa? Por interseção das visadas, Paula, deixa eu te falar. Mas não tem interseção de visada na verticalidade de um pilar. Claro que tem. Então você vai botar um pilar lá dentro d'água. Você bota o teodolito em 2 estações. Não, estou falando de um pilar num prédio. Estou dando outro exemplo da aplicação da topografia. Estou falando de um pilar no prédio. Estou dando outro exemplo. Eu falei de estrada, falei de rede de água e rede de esgoto e falei de verticalidade de um pilar num prédio, porque eu posso usar a topografia para saber se essa prumada de pilar ele fica fora do lugar. Aí, se ficasse, o prédio cairia, porque o cálculo... Não cai, Paula, não cai. Todos os pilares vão ficar um pouquinho fora do lugar, todos. Você faz o seguinte, Paula, você faz o nivelamento trigonométrico. Faz o nivelamento trigonométrico sem considerar a refração e a esfericidade, e depois faz considerando a refração e a esfericidade. Não a mas é aí que tá, nunca fizemos considerando, só desconsiderando. Hein? Não fazemos considerando, só fazemos desconsiderando. Pois é, está na norma. Sempre. E é o que está na norma, a NBR... Olha, deixa eu te contar uma coisa. Paulo, eu vou te contar uma coisa. É porque você não é aqui do Rio de Janeiro. Você não é do Rio de Janeiro. Mas eu fiz uma viagem há pouco para a Europa, e na volta, eu reparei um detalhe no aeroporto ali do Galeão, em que eu vi uma senhora sendo empurrada, 2 senhoras em 2 cadeiras de rodas, sendo empurradas por uma pessoa só, saindo do avião. No aeroporto... E sempre que lá vem história, Antônio, não estou entendendo isso aí. Hein? Não, eu quero chegar ao seguinte, que lá no aeroporto de Santos Dumont, essa pessoa empurrando as 2 cadeiras, ele vinha muito bem empurrando, mas num determinado lugar, ele parou porque tinha um desnível, uma rampazinha, que não era para ter, só quem tem um olho, o engenheiro olhando vê, aquilo foi erro de topografia. Não, aquilo foi erro de pedreiro na hora da execução, não existe Nada a ver. Eu achei que ele ia falar assim, ó. Piso, não tem nada a ver. Eu achei. Pensei que ele fosse falar que a curvatura começou. Eu achei que ele ia falar assim, ó. Não, eu vi um pilar torto lá, porque fizeram o jeito que ela falou. Deixa eu te falar, Paula, deixa eu te falar. O que aconteceu ali acontece muito. Quando vai se fazer uma obra, muitos topógrafos pegam o meio-fio como ponto de referência, ou um hidrante. Ponto de referência RM. Eu sei, mas obra pequena, pega ali o hidrante e dali parte com o nível para adiante. É pequeno. Nessas obras grandes, Não mudei ele. Fez o nivelamento, a partir de uma RN, ele fez obra grande. Imagina, você não conhece a Ilha do Governador aqui, o aeroporto internacional é grande. Partindo de uma referência de nível, ele deve ter feito o nivelamento e contra-nivelamento e implantou uma referência de nível para servir de base para a altimetria de uma parte da construção. Bom, é assim, ó. Eu acho que está um pouco alongando aí, Antônio. Depois que tu botou a culpa no topógrafo por ter sido errado a construção, as formas de concreto lá, o topógrafo não vai na obra para executar a obra. Então, eu acho que a gente já está meio contando história aí, já... Não, tá certo. Mas o escuro que eu estava falando é a questão do ensino. O ensino que eu falei a você. Fiz a brincadeira com o Leone, mas é o ensino. Os agrimensores não aprendem na altimetria. Não. Eu não tô achando legal que você diga que você que sabe e os demais não sabem, mesmo que as obras estejam sendo construídas, são entregadas... Eu estou falando... Calma. São entregadas rodovias para múltiplas construtoras, né?
elas se encontram no caminho certo ali, não há problemas, você está se colocando num patamar meio semideus aí, que você só sabe e ninguém mais sabe. Semideus. Eu sei o que eu estou falando, eu já vi muito. Não, eu acho que o senhor tem bastante presunção nesse momento. Não é. Eu quero deixar claro, eu quero deixar claro que os agrimensores que estudam nesses colégios, nas escolas técnicas federais, olha o que eu estou falando. Vocês pegam aí, vocês vão aí no YouTube, pegam aulas, botam aí nivelamento trigonométrico e vocês vão ver se os agrimensores fazem o nivelamento trigonométrico considerando refração e curvatura. Não fazem. Só um pouco, mas veja bem, você está reclamando que não consideram refração e curvatura. Hein? A norma NBR diz que é para desconsiderar. Você está dizendo imetria desconsiderar? Não, está dizendo claramente para desconsiderar. A palavra é essa que está escrita lá, desconsiderar curvatura e refração. Você está dizendo que o que eu estou lendo não é o que eu estou entendendo. Mas você está dizendo que os topógrafos fazem tudo errado. Você está no título planimetria. Você sabe. Passa a página da NBR e vai para a parte de altimetria. Ok, eu vou depois olhar isso aí, vamos discutir isso aí, só que como está tendo um outro encaminhamento aí, você começou falando que a fotogrametria aí, essa medida de curva, só um pouco, a medida de curva de nível era feita por aviões. A Paula explicou que todas as referências que ela tem foram feitas no passado e foram lá no chão, foram caminhando, não foram por fotos de avião. Então, isso aí é antigamente, rapaz. Isso antigamente. Até hoje assim. Ela está dizendo que até hoje, você está dizendo que ela está errada. Hoje assim. Verdade. Eu nunca trabalhei com aerofoto. Eu me formei em 2000, na Grêmio, porém nunca trabalhei com aerofoto. Nunca. O curso de vocês é um curso muito limitado. Outra coisa que eu quero acrescentar aqui, uma porcariazinha. Uma coisa só que eu quero acrescentar aqui, a questão da escola técnica. Eu não sei se aqui no chat tem algum egresso da escola técnica, eu não sei se vocês conhecem algum egresso da escola técnica, mas existe uma coisa muito comum entre os egressos de escola técnica, paixão pela escola técnica. A escola técnica, ela sempre formou profissionais de altíssimo nível. No dia que eu estava na primeira aula de desenho básico na universidade, a professora passou do meu lado, olhou a prancheta e falou: "Você é escola técnica, não sou?" Falei: "Sou. Seu traço é diferente." Quando eu cheguei na entrevista do mestrado, a única pergunta que o professor fez na hora da entrevista: "Você é aluno de escola técnica? Você formou na escola técnica?" Eu já tinha feito escola técnica, já tinha feito graduação. Ele não perguntou nada da graduação, nada da universidade onde eu havia feito graduação. Ele só perguntou assim: "Você é da escola técnica?" Eu falei: "Sim. Os alunos da escola técnica são os nossos melhores alunos aqui no mestrado." Fechou a minha pasta e não perguntou mais nada. Mas, aluno de escola técnica, eu não estou falando da escola técnica. Onde chega é como se fosse uma carteirada do FBI. Todo mundo respeita, porque são profissionais de... Peraí. Paula, eu estou falando do nivelamento trigonométrico. Você aprendeu o nivelamento trigonométrico? Paula, deixa eu ler aqui, peraí. Você aprendeu o nivelamento trigonométrico, Paula? Seu Antônio, só um minuto. Eu vou abrir aqui, estou com a NBR 1333, eu vou ler o objetivo dela, que fica claro, beleza? Vê lá na parte de altimetria. Vamos ler o objetivo. Vamos ler o objetivo dela, o objetivo do documento. É curto, eu não tenho tempo para ler tudo aqui, eu vou ler o objetivo, depois quem quiser pesquisa. Olha o objetivo dela. Esta norma fixa as condições exigíveis para a execução de levantamentos topográficos destinado a obter, letra A, conhecimento geral do terreno, relevo, limites confrontantes, área, localização, amarração e posicionamento. B, informações sobre o terreno destinadas a estudos preliminares de projetos. C, informações sobre o terreno destinadas a anteprojetos ou projetos básicos. Pronto. D, informações sobre o terreno destinadas a projetos executivos. É isso. Agora, aí. 1.1.1. As condições exigíveis para a execução de um levantamento topográfico devem compatibilizar medidas angulares, medidas lineares, medida de desníveis e respectivas tolerâncias em função dos erros, selecionando métodos, processos e instrumentos para obtenção de resultados compatíveis com a destinação do levantamento, assegurando que a propagação de erros não exceda os limites de segurança inerentes a esta destinação. Isso. É nessa parte de finalidade do projeto básico e do projeto final que precisa levar em conta, na altimetria, a refração e a esfericidade no nivelamento trigonométrico. É nessa parte. É que você não, se você depois, os cursos têm tempo para isso, continuar a ler e chegar na parte lá de
de altimetria, ele já dá eu já a li fórmula isso aí há pronta. muitos anos atrás e fala em Ele dá a fórmula desconsiderar a 0,068 D ao quadrado. ele fala em desconsiderar a curvatura e a refração. Desconsiderar em quê? Deixa eu só acrescentar aqui uma coisa, repetir, na verdade, algumas coisas que já foram faladas. Existem dois serviços de campo para quando nós queremos saber cota de ponto, que é o nivelamento trigonométrico e o nivelamento geométrico. O seu Antônio fala da refração no nivelamento trigonométrico, que a hipotenusa do triângulo ela não pode ser considerada uma reta. Isso. E a rede brasileira que a gente fala, ela não tem as cotas oriundas do nivelamento trigonométrico, e sim do nivelamento geométrico. Isso. No nivelamento geométrico não tem nem refração e nem tem curvatura. Por que o nível foi colocado a meio entre a mira de ré e de vante? Sim, para estabelecer as referências para os demais pontos da superfície que iríamos trabalhar. Escuta, Paula, cada vez que se faz num lance que se coloca o nível, bota o nível a meio e faz ré menos vante, o efeito da curvatura e da refração é anulado. É por isso que se coloca o nível a meio. Mas isso é uma falácia sem tamanho, que é anulado por causa disso. Bom, eu acho que o André... rapaz. Isso não é falácia, isso é lógico. Isso não prova nada, não prova nada. Isso não prova nada. Agora, no trigonométrico tem que calcular. No trigonométrico, no nivelamento, aí no trigonométrico, repara só, eu acho que você nunca estudou isso, mas tem nivelamento... Nossa, não, acho que está demais aí, André. Eu acho que o seu Antônio está passando um pouco do limite aí. Acho que... Nivelamento trigonométrico... Peraí, Paula. Nivelamento trigonométrico por visada unilateral e nivelamento trigonométrico por visadas recíprocas e simultâneas. Tá aqui, eu vou ler agora para ele ver. Ó. Tá aqui, ó. Eu não já que ele falou, peraí. Seu Antônio, porque o nivelamento trigonométrico é do levantamento plano e altimétrico com a estação total. 3.22, nivelamento trigonométrico. É isso que você está falando? Isso. Nivelamento que realiza medições da diferença de nível entre pontos do terreno. Isso. Indiretamente, a partir da determinação do ângulo vertical da direção que une as distâncias entre estes. Fundamentando-se na relação trigonométrica entre o ângulo e a distância medidas, levando em consideração a altura do centro do limbo vertical do teodolito ao terreno e a altura do terreno do sinal visado. Não está falando nada aqui de... Alguém viu curvatura aqui? Uma coisa assim, isso daí um pouquinho, dá licença um pouquinho, seu Antônio. O aparelho, o nível topográfico, tem retículos. Tem que levar em conta a refração e a esfericidade no cálculo. Trabalha com retículo, não com curvículo. O retículo é horizontal. O retículo do aparelho é horizontal. Onde? Trabalha com retículos, não com curvículos. O retículo é horizontal. Leone, aguenta aí, Leone. Mas a norma... Busca a horizontalidade perfeita. Horizontalidade perfeita. Leone, segura aí. Mas, Paula, você já ouviu falar no nivelamento trigonométrico de visadas recíprocas e simultâneas? Não, porque o nivelamento trigonométrico ele tem que ser com estação total, né? A partir do levantamento essa estação total, olha, você já teve a curiosidade de abrir, de pegar um manual da estação total e de abrir esse manual e ver o que tem lá dentro, quais são os algoritmos que tem, quais são as fórmulas que são usadas pela estação total para calcular distância horizontal e desnível? Você já teve curiosidade de ver isso? Você é professora, tem que saber mais do que os alunos. Você já fez isso? A estação total é um aparelho recente. É totalmente desnecessário, porque eu não trabalho na parte de eletrônica. Não é eletrônica, é cálculo, é o algoritmo. Eu não estou falando no circuito integrado. Não tem nada a ver com o algoritmo. Se eu não tenho, por exemplo, um programa para descarregar os dados gravados na estação, eu nem preciso usar o recurso de gravar. Eu posso usar a estação como eu uso um teodolito, como se fosse um teodolito com distanciômetro. Então, eu não estou falando a mesma língua que o senhor. Eu sei que não está, Paula, mas você podia pegar na internet o manual, por exemplo, da estação Laica. Aí você ia ver as fórmulas que são usadas para a estação total calcular a distância horizontal, a distância inclinada e o desnível. Você vai ver lá as fórmulas. Então eu vou falar das fórmulas. As fórmulas colocam o raio da Terra, para poder calcular aí essa queda, né? Que na verdade seria meramente refração. Na prática pode ser usado como um teodolito. A diferença do teodolito para a estação total é o embarcamento desses algoritmos aí que o senhor está falando e que na prática não precisa. Na prática, Outscurra, a estação total já fornece a distância corrigida do efeito da refração e do efeito da curvatura.
Na prática, a estação total dá isso. Por isso que o Leone, que a Paula e que os engenheiros civis trabalham em topografia, usam a estação total e não sabem nem o que ela está fazendo. Eles não sabem o que a estação total está fazendo. Beleza, a estação total está calculando, já fornecendo os dados corrigidos. Certo. Eu vi lá no trabalho do Carlos Lima, lá, eu vi como é que funciona também essa parte. Olha, é porque eu não quero fazer propaganda do meu canal, mas se vocês fossem lá no meu canal eu ponho aulas lá da dedução dessas fórmulas, de tudo isso. Como é que muito se faz? bem. Engenheiros civis que estiverem assistindo a live, não façam engenharia, vão no canal do senhor Antônio que vocês vão aprender. Tem que fazer engenharia. Os engenheiros civis, eu dei aula para engenheiro civil. O engenheiro civil tem que saber o que ele não sabe. O que ele não sabe? É que o engenheiro civil e os agrimensores, eles não sabem o que eles não sabem. Claro. A gente não sabe o que não sabe. Vai dar um corte. Vai dar um corte. Vai ter... Isso deu André, um corte. Oi. André, quando se usava o teodolito sem estação total, quer dizer que não funcionava o serviço, porque não tinha, o teodolito não tem correção de curvatura nenhuma automática. Na época do pai da Paula dava tudo errado. Tudo. A viaduta deu errado. A ponte Rio-Literal deu errado. Não tinha estação total. Né? E eu também trabalhei, não tinha estação total. Eu calculava na mão, considerando a refração, considerando a esfericidade, eu calculava na mão. Eu quero uma prova de como ele calculava a refração, cara. Desse jeito na mão. Vai lá no meu canal, olha, eu não vou te dar aqui, mas você vai lá no canal Antônio Eu sei como você calcula. Você vai lá no canal Antônio Vieira. E nós vamos apresentar aqui no canal do André como você calcula. Eu vou te apresentar a forma como que vocês calculam, vai ficar bem claro para quem quiser saber também o outro lado da história, porque o senhor está no canal, olha, o senhor é o bichão, o senhor sabe mais. Vai lá no meu canal, vai lá no meu canal que você vai ver como é que se calcula. Eu já vi como você fala. Eu já vi como você fala. O problema é que ele acha que a gente não sabe, senhor. O problema é que ele acha que nós não sabemos, que nós não vimos vídeo dele, nada. Eu não vi, eu acho que eu nem conheci o senhor. André, eu assisti um vídeo dele inteirinho. Ele não tocou uma vez sequer na palavra curvatura. Você fez o básico da engenharia, André. Fez o básico da engenharia. E daí? Você não tem noção do que é topografia, cara, do que é geodésia. Deixa eu te falar. O André vai virar bate-boca, é melhor não continuar, viu? Não. Deixa eu só falar uma coisa pro senhor. Eu fiz o básico da engenharia, tá? Mas eu garanto 1000 vezes que sobre a atmosfera eu fiz 50 vezes mais do que o senhor fez com a tua bunda sentada aí só no computador digitando. André. Não vamos para esse lado aí, vamos André, agradecer a presença do Antônio, todo mundo vai lá no canal dele. Isso. Os engenheiros, os alunos aí da Paula, não preciso mais ir à aula, vamos no canal do Antônio, que lá é o lugar. Lá é o que está faltando, o que está faltando é qualidade do ensino, isso é que está faltando. E eu vou te dizer por que aconteceu isso. Aconteceu uma catástrofe começou no tempo do governo Collor. Peraí, vamos parar de política. Não é política, isso é educação. O resultado está aí, 90% de globaloide. Não, isso é educação. É verdade. O Collor começou a fazer terrorismo, dizendo que ia acabar com a aposentadoria proporcional, ia tirar o direito uma série de direitos dos trabalhadores. Então, uma porção de professores se aposentaram antes do tempo. Seu Antônio, beleza, deu sobre esse assunto não vamos falar, o assunto é topografia. Eu agradeço. Então, tá certo, é topografia. Mas tem seus efeitos. Mas tudo tem história. Tudo tem história. Tudo tem as causas. Tem as causas. Tudo tem. O ensino cada vez está pior. Está pior. O que é que a gente vê, rapaz? Você vê aí o pessoal faz o primário, faz o ginásio, faz o científico, entra na faculdade, faz o mestrado, faz o doutorado, faz o pós-doutorado e vai dar aula. Porra! Que prática esse pessoal teve, rapaz? Não, mas isso aí, deixa eu falar. Olha, disso aí, eu dei aula. Olha, o André. Isso engloba até os alunos lá do lado de vocês aí, tá? Porque eles todos estudaram nessa lógica. André, eu dei aula há 32 anos na Marinha, dei aula no Exército. No sistema militar, começa lá no Colégio Militar, começa lá na Escola Naval. Lá, o profissional, a cada estágio, ele termina a Escola Naval, ele termina lá a AMAN ou a Força Aérea, ele vai passar 2 anos trabalhando na prática. Depois ele volta, faz mais cursos que vão servir para ele, para a vida até capitão, e faz essa vida dele, faz esse curso, vai até capitão. Depois ele volta e faz os mestrados e doutorados. Então tem interstício
tem interstício. É isso que a gente não vê no meio civil. No meio civil, o camarada é estudante profissional. Opa, deixa nós continuar com a live aqui, porque nós vamos entrar nessa seara, tá? Deixa eu falar. E outra, eu prefiro 1000 vezes, desculpa, eu confio muito mais em quem faz na prática do que quem só acredita em teoria, tá? Desculpa. Olha, minha opinião é essa. Minha opinião é essa. Até agora você falou, eu não falei nada. O André, eu sempre falei aos meus alunos... O senhor não deixa eu falar, como é que fica difícil? Eu sou dono do canal, não posso falar. Eu falei aos meus alunos o seguinte, olha... Quando alguém diz... Antônio, você deve ser um pouco mais respeitoso aí, você tem que ouvir, não é assim que te fala. Viu? Ó, é o seguinte, eu mutei ele, tá? É o seguinte, seu Antônio, eu confio 1000 vezes no que a Paula me fala, no que o seu Leone me fala em topografia, do que pessoas que ficam só pegadas em conta matemática, em cálculos e não... Desculpa. E parou no tempo, né? Se o senhor andou lá atrás dizendo que fez medidas, o senhor fez e parou no tempo. Porque as medidas que a Paula faz, o seu Leone fez, as medidas não davam erro igual o senhor tá falando. E outra, eu trabalhei em construção civil, tá? Já peguei em obras grandes, igual lá na fábrica da Fiat, lá dentro da fábrica da Fiat, é uma obra grande, teve terraplanagem. Sabe quem deixou um dente lá? Não foi o pessoal da terraplanagem, foi o pessoal da execução. O senhor deveria ter um mínimo de capacidade intelectual e não culpar quem não tem nada a ver com o problema. Tá? É o seguinte, a terraplanagem, quando é feita lá, usa a máquina patrol lá, que faz... Você acha que vai chegar num ponto e outros caras vão deixar um dente lá? Você acha que eles são pessoas mentecaptas a ponto disso? Então fica complicado, nós temos que debater com gente séria. Se for pra entrar aqui pra fazer, certo, papelão, ficar aí defendendo tua bolinha desse jeito aí, sai fora, aqui não funciona isso, aqui tem que ter lógica. Entendeu? Tem alguém que quer falar mais alguma coisa? Porque vamos continuar com a nossa live aqui. Foi muito bom aí que o Antônio Vieira entrou, né? Ele aceitou o convite, meus parabéns, né? No final ele acabou ficou um pouco ansioso, começou a falar por cima, mas acho que todo mundo pôde aproveitar aí as opiniões contrárias. E quem sabe numa próxima vez ele está um pouco mais calmo, um pouco mais sereno, e ele pode entrar novamente aí, a gente mostra para ele, dentro do material dele, onde ele diz que ele calcula refração e curvatura, a gente mostra tecnicamente no material dele como isso não se dá na prática. Mas acho que no momento foi muito bem aproveitada aí a presença do Antônio, eu agradeço, da minha parte, eu agradeço que ele veio, e continuamos aqui nós, então, a live, então, André. Isso, pode... Pessoal, no caso, Paula, o seu Leone, quiser pontuar alguma coisa dentro, né, do tema que ele falou, corrigir alguma coisa que ele falou que vocês observaram que não tem lógica, né? Porque tudo que ele falou ali, eu resumi, não entendi ali 10%, porque ele falou cada absurdo, né? E vocês falam de uma forma transparente e clara, mas é assim, faz parte globalista, quando entra no debate é assim que funciona, né? Então pode pontuar, vou deixar o seu Leone falar que ele estava querendo comentar alguma coisa. Vai, Paula, você primeiro. Depois eu falo. Paula, pode falar. Pode falar, seu Leone, eu acabei falando durante a explanação dele, pode falar. Ele falou muita coisa, assim, não dá para mentalizar tudo que ele falou. Na hora que ele está falando, eu ia lembrando para apresentar aqui as defesas, mas como embolou muito a conversa, é muita formatação na mente da pessoa que se pende para o lado do globo, né? A formatação é muito forte, dificilmente o cara aceita contrapontos. Então, é um cara que vem de muitos anos, né, na escola globalista, vai defender com unhas e dentes do lado dele. O que eu faria com ele, já desafiei ele, é para ir para um teste prático. Né? Quer ir lá no litoral, quer fazer um teste prático, me mostra uma curva de nível abalada. Me mostra um documento que comprova que uma curva de nível tem abalamento. Não tem, curva de nível é horizontal, os próprios textos, vários textos confirmam. Uma curva de nível é a junção do plano horizontal com a superfície terrestre. Isso é uma curva de nível, um plano horizontal. Né? Então, não tem como fugir de uma coisa simples dessa. Não tem como o cara distorcer, por mais que o cara tente distorcer, né? Não tem como, são coisas básicas, mas coisas importantíssimas, fortes. Então, foi proveitoso o tempo que ele teve aí, né? Mas eu falo que não provou nada, foi apenas conversas globalistas, globaloides na cabeça do homem. O homem é difícil. Mais ou menos isso, muitas coisas, né? Eu não lembro bem tudo que foi falado, né? Foram vários assuntos, mas o que é importante é ver assim, a postura de cada um, né? Porque em determinado momento ele começou só me desculpe aí, seu Antônio, mas eu acho que não é respeitoso diminuir, né, as outras pessoas, a profissão. A Paula é professora que está em atividade, ela não está falando coisas aleatórias. O Leone trabalha diretamente com isso. Não é só o senhor que sabe dessa matéria, não é só quem for no seu canal que vai ser um bom engenheiro civil, vai saber fazer os levantamentos topográficos. Então, menos, né, seu Antônio? Desce um pouco da nave aí que tá tudo certo. Paulo, quer falar algo mais? Não, tá tranquilo. Donato? Quero desejar a todos uma boa noite.
Então o André saiu aí. Ô, professor, só um pouquinho. Tem diversas empresas de engenharia Brasil afora, né, que usam seus trabalhos, são requisitados para fazer muitas obras, né? Será que tem que ter o carimbo do Antônio em cada empresa de engenharia do Brasil para valer o serviço deles? Ele é o Xandão da topografia.